Então, eu fiquei sabendo depois que o Bezerra ele falou sobre o perdão, né? E eu tinha preparado uma mensagem até antecipada, eu nem sabia, mas conjuminou. Hoje vamos falar mais um pouco sobre o perdão. Então, vai ser basicamente um resumão do que foi falado, não com a qualidade, né, do Francisco Bezerra, mas a gente vai fazer aí. Então, vamos lá. Peguei como base aqui Mateus 6,14, que diz assim, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância do perdão, sobre o poder do perdão, tá? A princípio, se a gente consultar o nosso dicionário, né, a palavra perdão, ela significa desculpa, né, indulto, tá? Anistia. Mas perdão também é o aumentativo de perda, perda grande. Então, isso significa o quê? Se nós perdoarmos nosso irmão, nós estamos perdendo alguma coisa? A princípio, sim, a gente tem que aprender a perder, né, para poder perdoar alguém. Por quê? Todo aquele que perdoa seu semelhante é porque ele tomou algum prejuízo de alguma forma, né, material, moral, né, de alguma forma. Então, se está perdoando, é porque sofreu algum dano. Então, se a gente seguir esse raciocínio, então seria ruim perdoar os outros? Não, vamos voltar para o que acabamos de ler, Mateus 6,14. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, né? Aqui Jesus ensina que num conflito entre duas pessoas, o ganhador é aquele que sai perdendo, não é verdade? Ou seja, o que tomou prejuízo e perdoou, aquele ali se sobressai, não perante os homens, perante Deus, não é verdade? O problema é o que acontece, a gente aprende desde a nossa infância, não é verdade, a defender nossos interesses. É comum a gente ver, não sei se ainda hoje existe, mas no meu tempo era se a criança chegasse chorando em casa, né? Porque brigou na rua, apanhou, vai apanhar de novo, para aprender a não apanhar, né? Se viesse da escola chorando porque apanhou, chegar em casa vai apanhar novamente, né? É o famoso bateu, levou, não levou desaforo para casa, né? Então, essa aí é a famosa justiça própria, não é verdade? E quando isso ocorre, nós saímos ganhando, né? Se sobrepondo ao outro, humanamente falando, mas a gente perde diante de Deus. Perde o quê? Perde o perdão de Deus, né? Então, o perdão de Deus, ele é condicional, né? Sabemos que Cristo morreu por todos nós, pecadores, se entregou na cruz do Calvário por isso, né? Então, como lemos aqui no versículo 15, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, volto a dizer, quando nós perdoamos a quem nos ofendeu, humanamente falando, nós saímos perdendo. Por quê? Tomamos um prejuízo, né? O famoso ali saiu barato, alguém nos ofendeu de alguma forma, ou agrediu, né? Moralmente ou fisicamente, então saiu barato. Mas espiritualmente falando, nós saímos vencedores. Por quê? Porque nós cumprimos o que Cristo determinou. Amém? Como diz no versículo 14, se o cristão, né, entre aspas, perder para o seu próximo, ele ganha o perdão de Deus. Então, se a gente for ver, na verdade, nem importa saber o famoso quem tinha razão ou não, não é verdade? Porque o que a gente tem que ter no coração, que importa, né, principal, é fazer a vontade de Deus, ou então não somos cristãos, não é verdade? O que a gente vê muito no mundo hoje é briga, é desavença, né? Enfim, separações, tudo isso é causado por quê? Pela falta do perdão. Outra coisa bem interessante para a gente entender, por que o perdão existe? Porque ele é necessário, todos nós somos passíveis de errar, a gente erra no nosso dia a dia, né? Se não existisse perdão, seria praticamente impossível a convivência na rua, no serviço, ou mesmo dentro do lar, dentro de casa, não é verdade? Então, sem o perdão não teria relacionamento entre as pessoas.
eu sei que é difícil perdoar, tem muita coisa que é difícil perdoar, tem gente que é coração duro. Eu falo por mim mesmo, né? Muitas vezes. Às vezes a gente fica, anos sem falar com a pessoa por causa, vai ver, alguma coisa irrelevante até, não é verdade? Mas olha o que diz Mateus 5,23, a palavra diz: se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-se com teu irmão e, voltando, faze a tua oferta. Então, a palavra diz que Deus não aceita nem a oferta do que não perdoa os seus semelhantes, né? É forte isso. E com isso, logicamente, o relacionamento com Deus, ele fica assim, comprometido, né? Como eu disse, é condicional, Deus perdoa a quem perdoa. Então, aquela nossa reconciliação que foi obtida, obrigado, irmão, que foi obtida lá na cruz do Calvário, mediante, né, a morte de Cristo Jesus, ela fica comprometida, né? Cristo morreu para pagar pelos pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crê. E só que isso aí só vai ter valor se nós perdoarmos o nosso semelhante. E esse ato, olha que interessante, ele é semelhante à cruz de Cristo. Por quê? Existem duas linhas de reconciliação, na vertical e na horizontal. Vertical, entre eu e Deus, e na horizontal, entre eu e meu irmão. Então, o mesmo perdão que nós recebemos de Deus, lógico, nós devemos liberar perdão aos nossos irmãos. Então, a minha reconciliação na horizontal entre eu e meu irmão vai determinar como é que está a minha vida com Deus. É interessante isso, não é verdade? Se permanece ali na minha vida, se eu estou firme, tá? Então, o perdão, ou a falta dele, faz sim uma grande diferença, né, na vida de cada um de nós. O próprio Jesus, ele afirma isso quando ele ensina a oração do Pai Nosso. E se a gente for ver em várias outras ocasiões, Jesus dá vários exemplos, né? Ele aborda esse assunto ali em muitas parábolas. Peguei um exemplo aqui de Mateus 18:23 em diante. Conta a história aqui que todos conhecem, eu vou ler aqui. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes, foram falar com seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E o último versículo 35 lhe diz: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, o significado dessa ilustração aqui é bem forte. Se a gente for ver aqui, temos um rei, 2 servos devedores. Essa palavra, ela ilustra aqui o reino de Deus, onde a figura do rei, ela representa, né, o próprio Deus. Então, diz que aqui o primeiro servo tinha uma dívida impagável, enquanto que a dívida do segundo estava ainda ao seu alcance, ou seja, não dava para comparar a dívida de um com o outro, tá? A dívida do primeiro equivalia ali a 10.000 talentos, ou seja, ele trabalharia a vida inteira e não conseguia sanar essa sua dívida. Ele morreria trabalhando e não pagaria a dívida, né? Era impagável.
enquanto que a dívida do segundo, fazendo as contas aqui, equivalia a 100 dias de trabalho, tá? Essa diferença, ela é uma alusão à nossa condição perante Deus, à nossa dívida com Deus, porque é impagável, todo mundo peca todo dia, né? Somos todos devedores, tá? E por isso estávamos, né, destinados ao castigo eterno. Então, mesmo sem merecer, Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso, nós devemos fazer o mesmo. O cristão que ele se recusa a perdoar um irmão, ele tem também o seu pecado anulado, revogado pelo próprio Deus, né? É isso que a palavra diz. Então, a gente tem que entender, olha que interessante, a ofensa que alguém nos fez, ela não chega nem perto do monte de pecado que nós cometemos durante toda a nossa vida, né? Como eu volto a dizer, no nosso dia a dia todo mundo peca, é passível de falhas. E, no entanto, Deus nos perdoou, né? Ó, coisa interessante, no final dessa parábola aqui, no versículo 35, Jesus diz que o seu Senhor o entregou ao torturador, né? Então, aquele que não perdoa, além de ser preso, como diz a palavra, né, simbolicamente, ele é torturado. Torturado como? Por diversas formas. Quando nós não perdoamos o nosso semelhante, né, aí ocorre o que? As enfermidades, principalmente ali no emocional, angústia, depressão, e principalmente na vida espiritual, né, também, tá? Então, isso aí, se a gente prestar atenção, é algo que vai matando aos poucos, é como se a gente tomasse uma gotinha de veneno todo dia, esperando que o nosso opressor, quem fez o mal para a gente, viesse a morrer, não é verdade? Porque a pessoa sofre duas vezes, primeiro porque foi ferida e depois porque guardou ali ressentimento, guardou mágoa, tá? Então, sem perdão não há cura, não é verdade? O sofrimento interior ele vai aumentar no espiritual, no emocional, a pessoa só vai sofrer. Outra coisa, como é que deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão ou ela tem que merecer o perdão? Lógico, nenhum nem outro, né? Nós devemos seguir o exemplo divino. É perdoar do mesmo modo como Deus nos perdoa, perdoou e acabou, né? Efésios 4:32 diz assim: antes, sedes uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, aqui, irmãos, basta a gente perguntar, eu fiz alguma coisa para merecer o perdão de Deus? Pelos meus pecados que eu cometo, né, constantemente? Não. Então, o irmão também ele não precisa merecer e nem pedir o perdão, né? A gente concede o perdão, tá? Quem nos ofendeu não tem que fazer nada por merecer perdão. Então, perdão é um ato de misericórdia, não tem a ver ali com merecimento, tá? Como nós vimos ali em Atos 32, Paulo diz aos Efésios que o perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. Então, se Deus nos ofereceu perdão gratuito, né, quem somos nós para exigir alguma coisa para perdoar alguém, tá? Vamos ver agora algumas características do perdão. Primeiro, o perdão não é opção. Falo isso porque é comum as pessoas escolher o que vai perdoar do outro, não é verdade? Então, a gente perdoa baseado no nosso julgamento, no que deve ser perdoado ou não. Outra coisa, tem gente que acha que se a pessoa errou mais de uma vez, não merece perdão. Poxa, voltou no mesmo erro, acabou, né? Só que não é assim. Cometeu o mesmo erro novamente, geralmente a gente pensa dessa forma. Então, é criada uma escala de perdão acerca do que deve ou não ser perdoado, né? É comum as pessoas fazer isso. Mas a Bíblia nos diz que perdoar não é uma opção, mas é um mandamento de Deus, né? Nós temos que perdoar. Lucas 17:3 diz assim, ó: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, o perdão ele não é considerado perdão quando existe uma condicional, não é verdade? Tipo, eu te perdoo, mas aí põe a condição, não é verdade? Ou eu te perdoo, mas tu sai da minha frente, eu não quero ver mais nem pintado de ouro. Eu já ouvi muito isso, né? Então, né, você aprontou comigo. Agora imagina se Deus fizesse dessa forma com a gente, né? Estaríamos perdidos.
Então, esse aí na verdade, é um conceito de perdão distorcido, né? Segundo, perdão não é um sentimento. A palavra diz que perdão não é um sentimento, mas é uma ordem divina, é um mandamento para todo cristão. Até porque, como eu disse, o significado de perdão também é perda grande. Ou seja, aceitar o que o outro lhe fez, né, superando tudo aquilo, é lógico, superando aquela ofensa. E sentir vontade de perdoar também é muito bom. Né? A gente fortalece a gente. É pena que nem sempre isso acontece, não é verdade? É comum o ser humano, ele não... coração duro, né? Mas o mais comum que a gente vê é guardar raiva, guardar ira, até o sentimento de vingança, tá? Por isso mesmo que a Bíblia diz que o perdão ele não é um sentimento, mas é fruto da razão, tá? O sentimento pode até estar envolvido, né, quando você perdoa, mas prevalece a razão. Outra coisa, o perdão deve vir, né, antes de tudo, antes que a coisa piore, não é verdade? Antes de haver um confronto. Quanto antes você perdoar, sana o problema ali de imediato, né? Não pode deixar as coisas piorar. Então, não pode haver esse sentimento jamais de justiça própria, até porque nós somos todos iguais diante de Deus, né? Nós estamos estudando aí o livro de Romanos, ele fala bastante isso, né? Todos injustos perante Deus. Terceiro, quantas vezes devemos perdoar? Passagem também conhecida de todos, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar, a gente vê que a resposta do próprio Senhor Jesus é impactante, né? Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7, tá? Então aqui Jesus está falando que se a pessoa repetisse 490 vezes o mesmo pecado, deveria perdoar. Lógico que isso aqui é uma hipérbole, né? Uma figura de linguagem, mas significa o quê? Que não há limites para perdoar. Perdoar quando? Sempre, não é verdade? É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque, volto a dizer, da mesma forma que nós pecamos e Deus nos perdoa, né, nós perdoamos nossos semelhantes. E essa parábola de Jesus, ela ensina o que também? Que quando nós nos acostumamos a perdoar, né, nós não ficamos ofendidos à toa, não somos atingidos, porque às vezes é uma coisa mínima, a pessoa leva aquilo para o coração e guarda mágoa sem necessidade, não é verdade? Então, quando a gente aprende, de fato, a perdoar de coração, a gente não é atingido por qualquer problema. Em quarto, perdão fingido não é perdão. Muita gente finge perdoar, aquele perdão da boca para fora, né? O famoso perdão, tá bom, te perdoo. Só que não procede do coração. Ele é bem mais prático, né? Mas não tem valor, não é verdadeiro. Outra coisa, quando perdoamos também, ficamos apontando o erro da pessoa, né? Te perdoei, ó, se lembra que você fez aquilo, né? Volto a dizer, se Deus fizesse isso com a gente. Quinto lugar, perdoar não é esquecer, tá? Perdoar não tem a ver com esquecer o que foi feito, até porque isso aí não é possível, né? Quando nós somos agredidos de alguma forma, né? A gente é ser humano, tem a razão, a capacidade, então o cérebro da gente guarda aquela informação, você morre de velho e não esquece o que foi feito, né? O cérebro guarda aquelas informações. Então, perdoar não significa esquecer, você se lembra o que a pessoa fez, mas você não leva aquilo mais em conta, ou seja, né? Lembramos do que ocorreu, mas resolvemos perdoar. Aquilo passa a não nos atingir mais, tá? E isso aí também nos traz paz ao coração. Por quê? Tem gente que faz de conta que esqueceu também, mas não é verdadeiro, guarda aquilo no coração e aquilo ali faz mal, né? É como cai no ledo engano, que, como diz o ditado, que o tempo cura tudo, né? O remédio para tudo, mas não é assim. Interessante aqui, em Jeremias 31:14, Deus diz ao povo de Israel, ó, eu lhe perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É interessante, aqui contraria o que eu acabei de dizer, porque
Deus disse que não lembraria mais dos pecados, tá? É lógico que não, Deus na sua onisciência, Ele, né, sabe todas as coisas. Mas o texto mostra, foi o que eu acabei de falar, que Deus não levou em conta, não culpou eles, né, pelos pecados ali confessados, que eles confessaram. Ou seja, não levou em conta as transgressões, o que eles fizeram ali de errado. Então, é muito importante a gente fazer isso, essa faxina emocional, né, no nosso cérebro ali, jogar fora aquela nossa lista de ressentimentos, tá? Então, é importante ver até o nosso ofensor como se fosse uma vítima. A gente, se for ver na palavra, encontramos vários exemplos de perdão na Bíblia ali, né? José e seus irmãos, Jacó e Esaú, o rei Davi e Saul, o próprio Jesus e a mulher ali, a adúltera, né? Mas o maior exemplo de todos que nós vemos foi o próprio Jesus na cruz, não é verdade? Na sua crucificação. Lucas 23, 34 diz, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui é referente à crucificação de Jesus, quando ele crucificado ao lado de dois criminosos ali, e nesse momento ele é ridicularizado pelos soldados e até por um dos criminosos que estava sendo crucificado ali com ele é zombado por todos ali. E mesmo assim ele perdoou os soldados, né, que lhe açoitaram, lhe fizeram mal, perdoou toda a humanidade, né, com a sua morte na cruz. Então, Jesus, ao invés de olhar para todo mundo como merecedor de castigo eterno, ele enxergou ali o povo como vítima, não é verdade? Eram os infelizes, eles estavam na ignorância ali, na cegueira espiritual, né? Sobre a influência maligna, eles não tinham nem noção de quem que eles estavam ali matando, crucificando. Então, mas eram vítimas de um sistema, né, que afastava eles de Deus, da própria Escritura, não é verdade? Então, olha que interessante, ao invés de ter dó de si próprio, que seria o comum de cada um de nós, eu fico imaginando eu sendo crucificado, não é verdade? Mas Jesus, ele teve compaixão deles, né? Então, isso aí fica para nós, é o maior exemplo a ser seguido. A gente vê logo em seguida também o exemplo ali de Estevão, o apóstolo, o primeiro mártir, né? Que foi também morto. Atos 7,60 diz, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado, e tendo dito isto, morreu. Aqui é referente à morte de Estevão por apedrejamento, né? Foi o mártir. Então é importante a gente ter essa visão, tá? Quando a gente consegue enxergar, eu posso até dizer assim, a miséria espiritual na vida de uma pessoa que nos ofende, né? Do ofensor, aí fica até mais fácil entender a própria necessidade, né, de se perdoar, até porque perante Deus nós somos todos iguais, amém? Essa é a palavra. Eu vou terminar aqui, vou encerrar lendo Efésios 4,32, que diz assim, sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Possamos todos aprender sempre a perdoar nosso semelhante. Esse é o caminho, né, para a reconciliação com Deus, para a cura de todos os males, né? Perdão, na verdade, se a gente for ver, a chave da liberdade. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos.